Ok, pessoal, então chegamos agora nos estudos das entrelinhas de quinta-feira, o Armagedon e o Monte Carmelo, parte 2. Quinta-feira da 12ª lição desse segundo trimestre de 2018. Bom, como vai ser a parte 2, nós vamos dar continuidade à análise da simbologia do Monte Carmelo, ainda dentro da linguagem de Apocalipse. Então vocês vão ver que ainda tem mais coisa aí para ser explorada sobre a questão do Elias, o que representava o que aconteceu lá, em relação ao que Apocalipse quer transmitir para aqueles leitores, principalmente os leitores do tempo do fim. Tá? E na fala da Thaisa, nós vamos explorar um pouco como vamos conseguir enxergar essa polarização, porque às vezes, nas nossas discussões aqui para preparar o roteiro, nós, será que é possível ver essa polarização, essa separação, como que vai ser pai, mãe, filho, filhas, porque vai precisar ser uma polarização mesmo, vai ser escolhas, nós estamos tratando aqui da escolha, e será que vai ser possível? Então a Thaisa vai explorar um pouco mais essas entrelinhas, ok? Então vamos continuar aqui, aprendendo um pouco mais sobre o Monte Carmelo, e o seu significado dentro do Apocalipse. Bom, vamos lá. Lição de quinta-feira, Armagedon e Monte Carmelo, parte 2. Vamos trazer mais algumas simbologias, Temos dois profetas aqui. A gente vai lá em Amós 1:2 e Naum 1:4. Lá fala, os profetas Amós e Naum, eles previram que o Senhor iria secar a vegetação do Monte Carmelo. Ele era conhecido por sua beleza, como um julgamento altamente visível à apostasia do Reino do Norte. No Reino do Norte, no caso, as 10 tribos que ficaram com Jeroboão. Essa apostasia começa com aqueles altares que ele coloca em Dan e coloca no território de Dan e coloca no território de Efraim. E o resultado dessa apostasia foi secar a vegetação. A gente encontra no Apocalipse um correspondente, os cavaleiros do Apocalipse. Aquela igreja que começa pura, cavaleiro branco, com a doutrina pura, ela tem aquelas cores, simbolizam justamente esse movimento de paganização. O vermelho, sangue, o amarelo, doença, e o preto, a impureza propriamente. Ou seja, houve uma contaminação, um afastamento do eterno nessa igreja. E essa profecia também a gente se aplica ao Apocalipse nesse contexto. Aquela igreja que começa pura e ela se contamina, e ela se corrompe, ou seja, aquela mulher prostituída, de uma doutrina corrompida, prostituída. Vamos lá, agora a questão aqui, um símbolo de beleza para esse Monte Carmelo. A gente vai lá em Cantares 7:5 e a gente vê o arquétipo. Vamos lembrar que a gente já falou aqui em vídeos passados que Cantares tem uma aplicação literal, é Salomão e a Sunamita. Só que ao longo de todo o Velho Testamento, nós vemos lá atrás, inclusive a gente pode lembrar, por exemplo, de Oséias e de Jeremias. Conforme era a mensagem do profeta, ele carregava algo concreto, visível, ou ele fazia algo visível de acordo com a mensagem dele. Oséias, por exemplo, arrumou uma mulher numa casa, num local, vamos dizer assim, mulher de prostituição, vamos dizer assim, porque ele pregava que Israel, a mulher, a noiva, no caso do Eterno, estava corrompida. Então, esse tipo de forma de passar as informações a gente encontra aqui em Cantares, e lá quando o rei se declara para a Sunamita, também é uma forma dele, Salomão sendo um arquétipo do Eterno, e a Sunamita é um arquétipo da igreja. E nessa passagem, especificamente Cantares 7:5, a tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, e os seus cabelos da tua cabeça como púrpura. O rei preso pelas suas tranças. O rei está preso pelas suas tranças. Profeticamente, escatologicamente, isso daqui, o rei está preso pelas suas tranças, significa justamente essa pureza dessa igreja. A igreja ligada ao Eterno, a esposa casada com o noivo, a esposa obediente a Ketubá, obediente ao contrato de casamento, obediente, ela é essa igreja pura. E o rei fica seduzido, preso por ela pelas suas tranças. Veja no começo aqui, a tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, porque aqui é sinônimo de beleza, a sua cabeça. E o Messias, no caso o noivo, é a cabeça justamente da igreja, que é a noiva. Aqui eu coloquei uma imagem, aqui no caso o rei Davi, sendo ungido, que é um arquétipo
do rei Messias. Vamos lá, próximo slide. Vamos lá. A volta do Elias reencarnado. Por que isso? No Monte Carmelo também acontece uma coisa. Vamos lá. O Elias, coloquei essas imagens aqui para a gente entender. Essa aqui é uma imagem equivocada, tá? Elias não sobe para o céu numa carruagem de fogo, não. Essa carruagem de fogo simplesmente separa Elias de Eliseu. Daí ele sobe num redemoinho. Isso ocorre no Monte Carmelo. Então aqui novamente uma simbologia que a gente aplica aos tempos do fim. Aqueles salvos que necessariamente vão estar vivos por ocasião da morte do Messias. Um ponto aqui é a questão do Elias encarnado. Por quê? Lá em Malaquias 4,6 tem uma profecia. Eis que eu vos envio um profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Então essa profecia de Malaquias aqui, ela tem um reflexo ao longo do tempo. Vamos ver quem que é o segundo Elias. Esse segundo Elias, isso é reencarnação ou não? Que mais uma entre linhas, né? Quem seria esse segundo Elias? Aqui a gente vai lá e encontra Mateus 16,14. Alguns na região tinham identificado Jesus como Elias e perguntado para ele. Só que Jesus não era o segundo Elias. Eles tinham perguntado justamente por causa daquela profecia lá. Daí lá, Mateus 11,13. Porque todos os profetas e as leis profetizaram até João. E se quereis dar crédito ou receber, é este o Elias que havia de vir em espírito e glória. Veja bem, aqui a gente não tem como falar em reencarnação. Elias morreu. Como é que ele pode ter reencarnado? Ele subiu no redemoinho para o céu. Então ele não passou pela morte. Então não tem como ele ter reencarnado. Ó, aqui, o profeta Elias, a gente encontra lá em 1 Reis 18, capítulo 18 e 20. João Batista aqui está em Marcos, capítulo 1, 4 a 8. E aqui em Mateus também, tem essa referência. Então o segundo Elias é João Batista. Mas tem um terceiro Elias, que nós entendemos que é o próprio movimento adventista. Agora, o Monte da Transfiguração, não se sabe muito bem ao certo aonde seria esse monte, qual seria esse monte, tem posicionamentos diferentes, né? Jesus tinha se encontrado com o próprio Elias num outro monte, à vista do Monte Carmelo. Moisés ele intercedera por Israel e veio dividir essa experiência com o Messias. Essa experiência dele de intercessório, porque o papel do Messias é de intercessório. E Elias, ele conheceu a solidão de espírito, ele sentiu justamente essa solidão, esse isolamento que o Messias iria sentir. Então eles vêm no Monte da Transfiguração para dividir essa experiência com o Messias, que iria passar por um momento de angústia. Momento de angústia esse também similar a que os selados irão passar naquele momento de angústia chamado angústia de Jacó, que nós devemos também nos reportar ao mesmo consolo, vamos dizer, dos dois aqui. Aqui uma outra simbologia também possível de ser feita, né, que é, no caso, Elias se representaria os salvos que não passaram pela morte, e Moisés aqueles que iriam ressuscitar e que iriam para o céu nesse momento escatológico da segunda vinda do Messias. Pessoal, quanta simbologia, né? E como a Bíblia chega até a ser repetitiva, se você começar a analisar as mensagens, elas começam lá no Gênesis e vai se repetindo, profetas, reis, e Deus vai falando sempre a mesma mensagem. Eu acho incrível, sabe? Conseguir hoje enxergar mais do que eu enxergava às vezes há um ano atrás, há 2 anos atrás, essa questão que Deus vem repetindo a mesma mensagem para a humanidade, é a mesma mensagem. E às vezes a gente se apega, né, a detalhes, a costumes, a gente falou de cultura, né, e esquece da essência, da linha essencial da mensagem. E diante disso, né, você, às vezes, usando a nossa visão hoje, a gente está falando tanto isso sobre interpretação, a gente começou falando, né, sobre interpretações, a influência da experiência nossa nas interpretações. Como que a gente pode visualizar, Thaisa, essa polarização, essa separação? Porque
a Bíblia nos dá textos em que diz que realmente, né, na mesma casa, um será salvo, o outro não será. Ou seja, em trazer espada, às vezes vai separar mesmo. Como que a gente consegue enxergar? Porque às vezes eu paro e falo assim, não consigo ver essa polarização. Vai acontecer? É interessante notar que quando a gente pensa em Armagedon, será que vai acontecer mesmo? Desse jeito que você está falando, tão distinto, tão brigado, tão... Selados e os marcados. Sim. E isso já aconteceu antes. E vai se repetir de novo. É, às vezes, complicado entender porque tem tantos direitos humanos, tem tanta liberdade religiosa, tem tanta liberdade de culto, mas já aconteceu antes. Quando a gente voltando de novo para a Segunda Guerra Mundial, como foi que aconteceu? Aconteceu com o tempo. De pouquinho em pouquinho foi construindo essa ideia. Desde quando estava fazendo a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já estava trazendo essa ideia de purismo para o seu povo. Eles veicularam isso através de jornais, através de televisão, principalmente através de escola, e foi criando essa ideologia no povo, até que eles entenderam que essa ideologia era verdadeira, apesar que hoje a gente vê um absurdo nisso. Mas eles acreditavam piamente nisso. E hoje, se você for ver como que está o Brasil hoje, não está muito diferente. Você adotar uma ideologia que não é a ideologia de Cristo é muito complicado. Porque hoje nós vemos o feminismo, nós vemos o patriotismo, nós vemos hoje no Brasil uma coisa uma cisão muito forte entre direita e esquerda, onde você não pode ponderar nenhum dos dois pontos porque já te criticam, você não pode conversar com nada que já está ruim. Então, já está tão presente hoje, imagina como que isso vai ser no futuro. Você consegue ver já indícios disso hoje. O fato de você tentar culpar um grupo por uma ideia e jogar toda a culpa nele, e a culpa de todas as desgraças é desse, independente se é direita, esquerda ou do que for, entendeu? E isso vai acontecer depois. Você está lembrando hoje na igreja, até a gente, agora eu me lembrei, né? Que às vezes só porque a pessoa diverge de um candidato político, de um partido político, dentro da igreja os irmãos se tornam meio que inimigos, né? Tipo assim, eu vou falar pra você, né? Tipo assim, não, mas calma aí, eu só queria ponderar certas coisas. Não, né? Então realmente, nesse ponto de vista, não sei se acontece na igreja de vocês aí, né? Mas aqui às vezes acontece isso, às vezes os irmãos, você só quer ponderar, você só quer trocar ideia, né? Sobre a questão, né, de um lado do outro. Aí a pessoa percebe que você tem uma fala que não segue o mantra né, dele, que ele tem lá no partido dele, da ideologia dele, ele já te taxa como inimigo, tipo assim, você então é do outro lado. Não, calma, eu só estou falando que o outro lado tem um lugarzinho interessante e que o seu lado aí está com um probleminha no certo aspecto. Então, e pior que daí no outro lado eu vou lá, né, e vou cutucar o outro lado também, né. Então eu falo, na verdade esse lado também tem problema. Então assim, aí eu não sou nem de lado, na vida eu sou assim como na entrelinhas, eu sou do centro, né. Aí fica sem amigo. Não sou nem da direita nem da esquerda, perde os amigos. Agora você imagina quando toda a trindade satânica for colocar uma ideologia. Como é que você não vai acreditar de que vão colocar toda a culpa num grupo dos selados e vão jogar toda a fúria em cima dele? Claro que vai acontecer. Se a gente já faz isso, como você está falando aqui na igreja, nos tempos de hoje, imagina quando vai ser no futuro. Então, realmente, o Armagedon vai acontecer da forma que está sendo descrita. A sociedade não vai ser gentil. É quinta-feira, não é o momento do apelo, mas o meu apelo, irmão, para você aí do Entre Linhas, você que está nos seguindo aí mais de um ano, vídeo a vídeo, é que no seu coração não tem esse espírito de divisão dentro da igreja. É que você una. Se você conhece irmãos, você tente orientar, fala assim, assista o vídeo lá dos irmãos do Interlink, que eles falam um negócio, especificamente na quinta-feira, manda só quinta-feira no WhatsApp, não compartilha no WhatsApp, né? Para que ele pense e fale assim, irmãos em Cristo, preparando-se para o Armagedon, para essa batalha que Deus vai vencer para nós. Nós não podemos ter esse espírito de ficarmos, né, nos deteriorando, nos brigando entre nós por causa de político, por causa de partido político, ideologia política. Claro, cada um tem a sua ideologia, mas que saibamos, tenhamos a sabedoria que acima de partido, acima de candidato, nós temos o Rei do Universo. Amém. E nesse ponto, graças a Deus, todo mundo, né, é servo de Deus. Isso, não né? Todo mundo é batizado, todo mundo está servindo a Deus. Então, às vezes aqui na direita, às vezes aqui na esquerda, mas que a gente saiba preparar. Senão o pessoal, o Armagedon vai ter dois lados, pelo que a gente está estudando até aqui, né? Não vai ter 3 nem 4. Não esqueça que a pátria é celestial.
Não é Exato. aqui. Então, encerramos aqui as entrelinhas de quinta-feira. Fica aí o apelo, se inscreva no canal, acione o seu sininho, deixe o seu joinha, pessoal, é muito importante para que você coloque aí, ó, marca o dedinho aí na televisão também, vai com o controle remoto aí, mais opções, tem lá, abre um outro menuzinho aqui embaixo, deixe o seu joinha. Isso é muito importante para o canal mesmo, para que você possa, que o canal ganhe um pouco mais de visibilidade diante aí das sugestões do YouTube. Ok, pessoal? Se tiver alguma opinião, alguma divergência, coloque aqui nas descrições, que na medida do possível a gente vai lendo. Inclusive a semana, o Ricardo está muito corrido, a gente não deu tempo de responder a todos. Mas não se preocupe, porque todos os comentários aparecem pop-up no nosso computador lá. Eu tenho que ler todos, ele vai lendo todos, mas não dá tempo de responder, beleza? Mas comente aí, outras pessoas vão ler o seu comentário e também poderão comentar com você. Então nos vemos nas últimas entrelinhas dessa semana, nas entrelinhas de sexta-feira.